Toda obra artística é, no fundo, um espelho da sociedade que a produz. Não existe nenhum herói ou vilão no vácuo. Eles sempre têm contexto. São moldados pelo medo, por ideais, pelo desejo, pelas feridas de um povo. Foi assim nos Estados Unidos dos anos 30 e 40. Com a sombra da guerra se aproximando e a Grande Depressão acontecendo, nasceu o Superman, um deus americano, criado para erguer a moral de uma nação quebrada e que precisava de um símbolo de esperança. Poucos anos depois também surge o Capitão América, estampado já na primeira capa, ele socando a cara do Hitler. Não era só entretenimento, era propaganda, era simbólico para aquela nação. As mídias japonesas também, por anos se focaram em kaijus, esses monstros que eram literalmente uma representação física do medo da bomba atômica. E aqui no Brasil, bom, nosso entretenimento sempre acaba respingando em tráfico e violência urbana. Mas querendo ou não, isso é só um pequeno recorte de um país onde os problemas se multiplicam numa velocidade absurda. E é justamente daí que surgiu uma parada inesperada. Um mangá brasileiro que fala sobre bets. Nos últimos anos, o Brasil foi engolido pela febre das apostas esportivas e dos cassinos online. Aquela promessa de dinheiro fácil de algum influencer, que na verdade só serve para tirar dinheiro do seu próprio bolso. Muita gente deixando de comer, de vestir, de sair, porque acredita que usar esse dinheiro para apostar vai resolver a miséria. E quem mais lucra com isso? Bom, além dos influenciadores, as plataformas. E o símbolo máximo dessa indústria acabou ficando popular no Brasil como o tigrinho. E foi nesse contexto que eu tropecei num desenho que parecia um memezinho de Twitter, um mangá chamado Bad Tiger. Eu achei que fosse zoeira de começo, achei que era algum meme, só um desenho solto. Mas não, é um mangá brasileiro real que tá sendo serializado. Um mangá que conta a história desse garoto que tem uma sorte absurda. Acerta a resposta de prova chutando, faz gol sem querer, escapa de acidentes bizarros. Um moleque com uma sorte absurda, que tem tudo para acreditar que a vida pode mudar por meio de apostas. Mas ele, em específico, odeia bets. Porque sabe que a sorte nesse mundo é um recurso finito. E essa premissa misturando crítica social com narrativa shonen foi o suficiente para me pegar. Eu li o primeiro capítulo e eu pensei, beleza, eu preciso falar disso no canal. Mas antes de mergulhar em Bad Tiger, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like para vir fazer parte do nosso dojo clandestino. Muita gente já me pediu aqui no canal para falar sobre alguns mangás brasileiros. Eu entendo o hype, porque é um mercado que tá só engatinhando e que tem uma qualidade absurda. Entre os nomes mais conhecidos desse mercado a gente tem Sense Life, que virou basicamente uma lenda da cena nacional. Uns anos atrás o Psyne fez um vídeo sobre, e depois o cara botou ele dentro do mangá, o que pra mim é sensacional, cara. Porque, tipo, é realmente uma obra brasileira sendo produzida aqui, acontecendo enquanto as coisas estão acontecendo. E agora a gente também tem uma nova plataforma em ascensão, que é a Shonen West, que tá tentando consolidar um espaço de publicações brasileiras, com várias serializações e vários one-shots. Mas até agora, nenhum dos títulos que eu tinha visto me pegou tanto quanto Bad Tiger. Ele vem da mesma editora de Sense Life, a MPEG, e é escrito por Hatao, só que é simplesmente diferente de tudo que eu já vi na vida. A premissa mexeu comigo de um jeito absurdo, muito rápido. A sorte não é só um detalhe da vida, não é só um fator que faz as coisas acontecerem. Em Bad Tiger, a sorte é um recurso, tão palpável quanto a energia amaldiçoada em Jujutsu, só que com uma diferença brutal. Ela é finita e acaba. E quando sua sorte chega a zero, você não fica só azarado, você se torna um monstro azarado que precisa consumir a sorte dos outros. E é nesse mundo que a gente conhece o Caio, um garoto tão sortudo que parece até uma piada. E apesar de toda a sua sorte, o Caio odeia apostas. E principalmente por quê? Porque ele sabe que para alguém ganhar, alguém sempre vai perder. E no fim das contas, quem sempre ganha é a banca. Logo no primeiro capítulo a gente conhece também a Clara, uma garota que olha pro Caio com um pouco de desconfiança, porque ninguém pode ter tanta sorte assim sem pagar o preço. E ela também acredita na existência desses monstros azarados, os chamados quebrados. E assim, ela é meio chapéu de alumínio na cabeça, tá ligado? Ela tá falando sobre isso enquanto observa o Caio, e aí tem até um amigo dela que zoa ela por isso. Mas isso pra mim foi muito interessante, porque aquele amigo da Clara foi colocado ali com um objetivo muito claro, de fazer ela dar esse contexto dos quebrados em um diálogo expositivo. E foi realmente um diálogo expositivo, mas acabou sendo muito natural. O Hatao definitivamente não caiu na armadilha de só despejar uma informação de qualquer jeito. Ele inseriu ela na história com um contexto interessante. E isso pra mim, em um mangá brasileiro no início de serialização, já é uma prova de que vale a pena acompanhar porque o cara sabe escrever, tá? Bom, logo depois de sair da escola, o Kai é abordado por alguns caras. Uns caras que querem que ele aposte. E não é só uma pressãozinha do tipo, ah, cara, você é tão sortudo, vamos apostar. Não, aqui
que é dito que ele tem uma dívida com os caras e por isso ele precisa apostar. Avançando mais um pouquinho, a gente entende de onde vem essa dívida. O avô do Caio era um homem muito sortudo, que acabou se viciando em apostas. E como a sorte é um recurso finito, ele, viciado em apostas, foi gastando a dele de pouquinho em pouquinho, ao ponto de que ele fez essa dívida com esses caras e acabou ficando doente por puro azar. E é por isso que o Caio odeia tanto as bets e os jogos de azar, porque ele já viu dentro da família dele o que esses jogos podem causar na vida de uma pessoa. E aqui o mangá brilha no espelhamento com a vida real, porque é exatamente isso que a gente vive no Brasil hoje, uma epidemia de casa de aposta e jogo de azar. Só no último ano, estudos revelaram que os brasileiros gastaram algo entre 20 a 30 bilhões de reais em bets e em casas de aposta. Um pessoal que tá deixando de comer fora, de comer dentro às vezes, de sair, de se divertir pra jogar. Tudo pra sustentar esse vício. E vício não é só uma figura de linguagem, tá? A própria OMS já tá classificando isso como ludopatia, a doença de ser viciado em jogos. E é desse cenário podre que tá vindo o Bertiger. E pra mim essa crítica é muito mais certeira do que uma porrada de mangá japonês que tenta fazer uma crítica social, uma parada, e não sai do raso, sabe? Pega a Gachakuta, por exemplo. Quer discutir lixo e desigualdade social, mas entrega tudo num tom de aula de geografia, que tem uma imagem de divisão de lado rico, lado pobre. Aqui a crítica tá realmente dentro da narrativa o tempo inteiro, amarrada aos personagens, às histórias deles e às consequências do que eles estão fazendo. Os caras que o Caio tá devendo e pagando a dívida dele não estão só interessados em receber, eles são viciados nesses ganhos. Mesmo quando a dívida já tá paga, eles precisam que ele continue apostando. E aí o que eles fazem? Eles sequestram a Clara, pra meio que obrigar ele a ir apostar por eles. E o que vem depois é uma das sequências mais insanas do mangá, tá? O Caio continua apostando sem resistência só pra resolver logo esse problema, e cada vitória ele vai aumentando a banca dele, mas também vai gastando sua sorte. E conforme a banca vai crescendo, a tensão também vai crescendo, até que o líder do grupo meio que perde o controle. Ele tá embebecido com aqueles ganhos, com aquela banca crescendo, ele quer apostar mais e mais e mais. Na empolgação, ele tira o celular do Caio e gira a roleta por conta própria. E o inevitável quando se tá falando de jogos de azar acontece. Ele perde tudo. A banca some e junto com ela toda a sorte dele. Ele chega a zero. E é aí que a gente vai testemunhar a transformação de um homem em um quebrado. Um monstro deformado pelo azar, com fome de sorte e de aposta. A luta que segue é visualmente incrível, cara. O Hatao desenha muito bem. Mas o mais impressionante é como essa narrativa faz esse embate nascer de uma parada tão crua e real quanto a ganância do cara, sabe? Ele tá ali fazendo o Caio apostar e quando ele se torna um quebrado, ele vira uma roleta própria, tá ligado? E aí, num ponto que eu não entendi muito bem, parece que pra vencer essa batalha, o Caio vai precisar apostar de novo. Então ele pega o celular da Clara e gira uma roleta uma última vez. E nesse instante, a realidade se rasga e ele é puxado pro plano do Tigrinho, que pra mim é um dos elementos mais fascinantes desse mangá. O Tigrinho aparece como aquele típico mascote shounen, sabe? Fofinho, irônico, aquele bichinho amigável com toque babaca. Ele coloca o Caio diante de 3 cartas e faz ele escolher o futuro dele, apostar o futuro dele. A gente não vê qual carta ele escolhe, só que quando ele volta nesse plano, o Caio já não é mais o mesmo. Ele se tornou o próprio Bertiger, um híbrido de garoto com tigrinho, carregando um poder insano, pô. E é com esse poder que ele derrota o quebrado. Não porque a sorte estava do lado dele, mas porque naquele momento ele tinha se tornado mais azarado, portanto um quebrado mais poderoso. Lá no começo do vídeo eu falei sobre como toda obra artística nasce da sua sociedade, nasce do que a população tá vivendo naquele momento. Superman nasceu da depressão americana, Capitão América nasceu da guerra. E agora a gente tem aqui no Brasil um mangá onde o vilão não é um demônio japonês, nem mesmo um deus cósmico, mas sim a ludopatia, o vício em apostas que tá literalmente quebrando pessoas. E foi por isso que Bertiger me pegou tão forte, cara. Ele não é só mais um shonen brasileiro tentando copiar a fórmula japonesa. Ele é um reflexo direto do que a gente tá vivendo agora. O tigrinho, que no mundo real é só um mascote sorridente pra cooptar as pessoas a jogarem, aqui vira literalmente um sistema de poder.
e um personagem que é simplesmente uma transcrição perfeita de tudo que esse bicho representa, sabe? Por um lado, que fofinho, por outro, que babaca, ele quer sua destruição. E é genial e perturbador ao mesmo tempo que esse símbolo grotesco de vício em aposta se torna o poder, a transformação do herói. Eu achei esse detalhe sensacional, cara. No Brasil, a discussão sobre apostas não é mais só econômica, ela também é cultural. As bets estão no celular de todo mundo, infiltradas em jogos de futebol, live da Twitch, stories do Instagram. São um novo cigarro, a nova bebida, algo que está sendo tratado por alguns como diversão, por outros como renda extra e, cara, no fim das contas, tem o mesmo objetivo, que é te dar esse excesso de dopamina para você se viciar e perder dinheiro. Enquanto lá atrás o Superman representava esperança e os mangás japoneses representavam a reconstrução do país, aqui a gente tem o Betair, um mangá que só tinha como ter nascido no Brasil de 2025. Um Brasil viciado em roletas virtuais. Um Brasil onde histórias como a do vô do Caio são comuns pra um caralho. No fim das contas, Betair não é só um mangá sobre sorte. Eu acho que ele é principalmente um mangá sobre azar. Sobre o azar coletivo de um país inteiro que vai fazer as pessoas quebrarem uma por uma. E aí meio que um dos maiores culpados por esse problema, que é o Tigrinho, vai ser usado como uma ferramenta para acabar com isso. Esses foram alguns pontos que para mim tornaram essa obra do Hatao tão especiais, cara. Ele não só constrói um sistema de poder interessante baseado no azar, não traz só personagens carismáticos ou desenhos sensacionais. Ele mostra um recorte da nossa sociedade e coloca isso em evidência de uma forma talvez até um pouco ridicularizada. E esse é um tipo de mangá que eu acho maneiro demais, cara. Não porque ele vai competir com grandes obras internacionais e vai se tornar o maior mangá de todos, mas porque ele é um filho direto do Brasil. E para qualquer lugar que ele for exportado, vai conseguir ver um pouquinho do que a nossa sociedade tá passando no momento. Essa obra do Hatao tá eternizando um problema que a gente tá tendo, sabe? Tá trazendo pra voga uma parada que tá destruindo o nosso país. E eu acho isso lindo demais. Essa obra não poderia existir em nenhum outro lugar do mundo, só no nosso Brasil, e só feita por um brasileiro. Se você gostou da ideia do mangá, cara, eu recomendo muito fortemente que você siga o Hatao nas redes sociais, eu vou estar deixando aqui na tela, e considere apoiar ele no Apoia-se, porque lá ele também tá liberando os capítulos com antecedência. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem fazer parte do nosso dojo clandestino, porque eu tô sempre procurando uns mangazinhos diferentes pra estar aqui falando com vocês. Se inscreve aí, na moral.